Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, mais um dia, nos encontrarmos nesse podcast. Podcast, na verdade, é um meio que nós estamos usando aqui na paróquia de evangelização, onde nós podemos trabalhar inúmeros temas, como, por exemplo, já trabalhamos aqui a devoção a São Miguel Arcanjo, já falamos a importância da atividade física para a saúde mental. Já falamos inúmeros assuntos e hoje também nós temos um assunto muito interessante. Nós iremos falar um pouquinho do movimento da Mãe Rainha. E para esse bate-papo, já peço que você possa se inscrever no canal do YouTube, compartilhar, dar o seu joinha, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante. Então ele vai automaticamente espalhar também para outras pessoas. Então não deixe de deixar seu comentário, de curtir, compartilhar. Hoje tenho a graça de, nesse podcast, ter a presença do Marcos Teramoto. Ele é formado em administração pela Faculdade Instituto Mariporã, Ensino Superior. Ele tem pós em administração e marketing pela FAAP. Ele tem licenciatura em pedagogia, casado com a Valéria, pai de 2 filhos, ajuda muito aqui na nossa paróquia como coordenador do Movimento da Mãe Rainha. Também ele faz parte da equipe de liturgia, de forma especial ali nos músicos, né? Marcos, seja muito bem-vindo. Que alegria ter o senhor aqui. Bom dia, padre, e bom dia a todos, né? É uma alegria muito grande para mim também. Agradeço ao senhor por essa oportunidade e queremos aqui tentar contribuir o máximo possível, né, Que bom. para esse momento. O senhor já está na nossa paróquia de Nossa Senhora de Lourdes já há quanto tempo? Tem que falar mesmo, é? Muito bem. Basicamente, né, desde que ela iniciou, eu estou aqui há 47 Então, anos. ainda era capela da. Capela, exatamente, era capela. Lembro que eu ainda passava uma rua aqui, não sei se o Roberto lembra disso, que era uma rua, né, que passava em frente à capela. Tínhamos construções de madeira que ainda para catequese, uma coisa antiga. Muito legal, viu? Posso Então, contar um segredo? opa! Acho que eu fui um dos primeiros pré, né, catequistas de pré-catequese dessa paróquia. Então é uma Dessa, pessoa que é uma relíquia da nossa paróquia, o Marcos Teramoto. com Ele viu certeza. nossa paróquia quando era capela. Então, que bom. Então escolhemos uma pessoa certa para um bate-papo. E hoje você tem um papel muito importante, uma missão muito grande na nossa paróquia. O senhor é coordenador do movimento da Mãe Rainha. Existe uma diferença, primeiro ponto, né? Existe uma diferença entre movimento e pastoral, porque, por exemplo, a catequese, ela não é um movimento, ela enquadra-se na pastoral. Já nós falamos o movimento da Mãe Rainha. Por que tem uma pastoral e o que é um movimento? As pastorais elas acontecem normalmente dentro da paróquia, né? E são como, assim, vamos pensar em cursos, né, padre, que vão levar as pessoas a alguma situação, como é a catequese, a primeira Eucaristia, como é o crisma, né, que vai levar essas situações, cursos de noivos, então tudo isso são pastorais. Agora, o movimento, né, os institutos seculares, eles são diferentes porque eles trazem, né, um fundador, né? Hoje temos muitos santos conhecidos, né? São Benedito, São Francisco de Assis, São Bento, que são fundadores de ordens, né, religiosas, das quais depois é chamado de movimento, né? Porque eles têm um carisma, uma pedagogia, uma espiritualidade própria. Por exemplo, até mesmo a renovação carismática católica, ela enquadra-se dentro de um movimento, ela Sim, não é não é uma uma pastoral. pastoral, não, porque ela traz algo específico, né, dentro da igreja para colaborar com essa renovação. Muito bem. E o que seria então um movimento da Mãe Rainha? Como seria? O que seria um movimento e qual é a sua origem? Tá. Então acho que é legal agora, para fazer só aspas, né? É muito usado o movimento da Mãe Rainha e também é muito confundido o movimento da Mãe Rainha com a campanha da Mãe Peregrina, que pertence ao movimento. Ah, tem uma diferença. Tem Então, uma a campanha diferença. da Mãe É, Peregrina e o e o movimento da Mãe movimento, Rainha. exatamente. A campanha da Mãe Peregrina surge dentro desse movimento, tá? Que nós conhecemos como Mãe Rainha. O nome oficial do movimento é Movimento Apostólico de Shansta. Então, Shansta é o local de origem, da fundação desse movimento. Chança é uma palavra
que quer dizer lugar belo, belo lugar. Tá? Geograficamente, então, é uma localidade que fica na cidade de Valendar, próximo, né, à margem direita do Rio Reno, Alemanha. Tá? E a frase realmente de Chance que fala belo lugar é porque é um lugar muito bonito, né, mesmo, para poder se ver, né, se apreciar. A origem do movimento, ela data precisamente de 18, né, como data oficial, né, de fundação, 18 de outubro de 1914, logo após o início da Primeira Guerra Mundial, que começa em julho. Então, é fundado dia 18 de outubro. E até essa fundação tem uma relação justamente com a necessidade de preparar os jovens seminaristas da época para a guerra que estava a caminho, chegando. Então, como é que acontece essa fundação? E até interessante que o senhor vai gostar. Ela é feita dentro, né, nesse ambiente, né, onde eram os seminários, as casas maiores e menores dos seminaristas, lá era dos palotinos. O fundador era palotino. Até depois, né, surgiu o movimento da qual ele é fundador. São Vicente Pallotti. São Vicente Pallotti, exatamente. Aqui nós temos até uma imagem, né, de São Vicente aqui, né, com o símbolo do cal, que a gente pode falar um pouquinho depois. E o Padre Kenton, então, o fundador, ele convida um grupo de seminaristas para selar uma aliança de amor com a Mãe de Deus nessa capelinha, que depois se torna, então, um santuário. Essa capelinha era um depósito da jardinagem. Uhum. Tudo que era tranqueira, bagunça, estava lá. E aí eles começaram a limpar, a organizar tudo e se tornou um local de oração deles. Né? E lá, então, é feita a aliança de amor com a Mãe de Deus. O que é essa aliança? Foi feito um convite, então diferente de lugares onde Nossa Senhora aparece, né, diretamente pela sua, né, pessoa. No Santuário de Chance é diferente porque ela é convidada a se estabelecer nesse local e daí, então, uma troca de corações entre a Mãe de Deus, o fundador e os seminaristas, que seria uma troca relacionada a promessas e exigências, tá? Para que a mãe se estabelecesse lá e lá ela jorrasse as graças, né, para o mundo. Então, Shanstad não teve uma aparição de Não, Nossa não, Senhora, mas teve ali um um convite. pedido para ela se estabelecer lá. Né? E aí, baseado, então, justamente. O senhor conhece, acho que essa frase, o senhor já foi várias vezes lá no Santuário de Atibaia, né? E o senhor viu aquela frase que diz assim: nada sem vós, nada sem nós. Uhum. Né? Então, essa frase resume justamente essa relação de troca de corações com Nossa Senhora, com a Mãe de Deus, para que ela se estabelecesse nesse local. E tão certo deu, né? Porque hoje o santuário ele se encontra, né, em vários países do mundo. Então, a devoção ela começa com o Padre Kentin, O fundador. o fundador. Ele já era padre na época, Sim. já era padre, Sim. e com um pequeno grupo de seminaristas. Isso. E vale salientar, então, padre, que essa intenção divina, né, para se chegar a esse cume, nesse momento, né, de selar essa aliança de amor com esses seminaristas, já existia dentro do Padre Quente, desde a sua infância, essa intenção divina, que foi crescendo, 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 né, até ele chegar no seminário, se tornar padre, e encontrar um momento onde aquilo foi se clareando pela providência divina, e ele entende que era o momento de fazer, de colocar aquela intenção divina como um ato realmente concreto. E surge então essa situação. E aí a data é 18 de 18 de outubro outubro. de 1914. Então, o dia 18 torna-se um dia muito especial para o movimento de Shanstad ou para a campanha. Para o movimento em todo o mundo, né? E para todos aqueles que fazem parte do movimento. Muito bem. E quais são os principais valores, né, que nós podemos assim dizer, que o movimento da Mãe Rainha traz, então, para os seus fiéis, para aqueles que fazem parte desse movimento? A gente precisa entender, então, que a centralidade, né, do movimento, a espiritualidade dele toda, se concentra no santuário. Por que no santuário, né? Porque é onde, então, a Mãe de Deus se estabeleceu, né? E a partir daí ela começa a jorrar as suas graças. Então, todos os valores estão vinculados justamente a essa vinculação. Acreditar que a Mãe de Deus realmente está presente e de lá ela pode emanar graças. E é interessante, o senhor já esteve no santuário, Roberto, quando você entra no santuário, a primeira
né? Você se depara inicialmente com a imagem da mãe, Uhum. onde, naquela imagem tradicional que nós conhecemos, ela está lá apresentando o seu filho, né? Uhum. Consequentemente, você deve ter um crucifixo que está abaixo dessa imagem, onde mostra ela como uma corredentora, junto ao seu filho, né? Na sua paixão, morte e ressurreição. E logo em seguida nós vemos lá o tabernáculo, né? Onde está presente, né, a hóstia, né? Uhum. Jesus, então, é justamente essa questão desse oferecimento e dessa participação dela na corredenção. Mas o santuário, como eu falei, por a base de princípios e valores, quando a gente faz essa vinculação, Padre, o senhor está recebendo 3 graças só por ter ido ao santuário. Então, a primeira graça que nós chamamos é a graça do abrigo espiritual. O senhor já esteve lá? Foi? Sim, sim. Quando o senhor entra no santuário, não só no santuário em si, né, mas no ambiente, a gente sente muita paz. Porque é um ambiente de oração, né? Nós temos as irmãs adoradoras que estão lá rezando constantemente, e nós percebemos essa calmaria, essa tranquilidade. Quando chegamos no santuário, onde está a imagem da mãe e tal, e a presença, né, eucarística de Jesus, nós nos sentimos acolhidos. Por mais problemas que nós tenhamos nesse momento, a gente sentimos uma paz. Então essa é a graça do abrigo, é ter essa sensação e perceber que, puxa, eu estou num lugar sagrado, Na casa da mãe, né? a casa da mãe, né? E junto com Jesus Eucarístico. A segunda seria a transformação interior. Todas as pessoas que se vinculam, né, ao santuário e através da aliança de amor que gera um compromisso, tá, vai ter a graça então da transformação interior, a transformação do seu ser. Todos nós sabemos então que nós temos, né, o que poderíamos dizer de coisas boas, qualidades são natas nossas, né, padre? Mas todos nós temos coisas que às vezes nós não gostamos em nós mesmos, né? E através dessa aliança de amor, ela nos propõe não só ser nossa mãe, nossa rainha, mas a nossa educadora para cuidar da nossa formação. É, o senhor falando, eu lembro de algo que aconteceu comigo. Temos vários tipos de orações. A oração comunitária, nós estamos rezando com a comunidade. E também tem a nossa oração pessoal, tem a oração litúrgica, enfim. E em uma das direções espirituais que eu fiz com o Padre Edson Magalhães, ele é consagrado também ao movimento, né? E eu falava para ele, padre, eu tenho uma dificuldade muito grande da minha oração pessoal. A oração litúrgica, a oração com a comunidade, torna-se mais fácil a gente rezar junto do que você se dedicar ali para um momento pessoal. Isso diz muito dessa troca, né, de fidelidade da nossa parte, da parte de Nossa Senhora, a presença de Maria. E eu dizia para ele desse testemunho. E o padre Edson, depois você pode até falar um pouquinho sobre o santuário lá, ele teve a conquista do santuário lá, na casa paroquial. E ali é o lugar onde ele faz os momentos de oração dele. Porém, teve um momento que ele deu uma esfriada na sua vida pessoal ali na visita do santuário lá. Chegava cansado das atividades pastorais, enfim. E ele disse que uma vez ele teve um sonho. Ele sonhou que Nossa Senhora estava juntando as malas e estava indo embora. Olha, E estava indo embora para embora. E ele acordou desesperado. Ele falou: "Não, eu não quero que Maria vá embora". E automaticamente veio a imagem do santuário lá. Eu não estou visitando o santuário lá. exatamente. E aí, quando nós começamos a fazer a gruta em louvor a Nossa Senhora de Lourdes, eu dizia para o povo: olha, nós temos que visitar a gruta, porque senão Nossa Senhora vai embora. Porque o que vai fazer a presença de Nossa Senhora permanecer na gruta é a visita dos fiéis. Sem dúvida. A visita dos fiéis. E isso marcou muito esse testemunho do Padre S na minha vida. Então, eu também não quero que Nossa Senhora vá embora. Então, eu tenho esse compromisso de visitar e ali, como o senhor dizia, o santuário como um lugar, então, do acolhimento, O abrigo do abrigo espiritual. espiritual. E agora vem então, né, a última graça, diretamente, que é a fecundidade apostólica. Uhum. Então, que está ligada diretamente aos outros dois, né? Abrigo, transformação, só pode me levar a uma ação, né? E a fecundidade apostólica é justamente isso. É trazer esse amadurecimento, esse fortalecimento da fé e o amadurecimento do espírito, então, para que você se entregue, né?
várias questões também que são da nossa igreja, do nosso povo, né, e possa colaborar. É interessante. Essa questão também que você dizia agora da fecundidade. Como que o movimento da Mãe Rainha pode, então, impactar o fiel na sua vida cotidiana? Muito boa pergunta, né, padre? Bem colocada. É, o impacto, acredito que começa a partir do momento que nós, enquanto ser humano, entendemos que precisamos de um vínculo que está acima, né, das nossas possibilidades. Então, esse vínculo ele é estabelecido através da aliança de amor. É acreditar que através dessa aliança de amor com a Mãe de Deus, ela vai poder fazer uma renovação na minha vida, desde que eu permita de coração aberto. Porque se não for de coração aberto, né, e se não for de uma forma com uma amplitude, padre, de profundidade e de extensão, isso não acontece. Aquela coisa de eu falar, né, mãe, eu preciso disso, mãe, me ajuda nessa questão, mãe, mas isso eu só estou pedindo. E qual seria então a sua fé, a sua crença tão forte que vai oferecer para a mãe um capital de graças, um sacrifício seu, da onde ela possa falar, nossa, como o Padre Elton, ele está assim firme e forte e me oferecendo, né, sacrifícios para que eu possa agir por ele, né, implorando ao Espírito Santo que traga para ele, né, as necessidades que ele precisa. Então, a aliança de amor é um dos primeiros, né, pontos impactantes que fazem com que isso aconteça. Muito bem. Então, digamos que alguém está nos acompanhando agora e ele diga assim: eu quero fazer a aliança de amor. Quais são os passos? Quais são. Tudo na nossa vida tem deveres, Obrigações, obrigações, compromissos, né? compromisso. Então a pessoa está acompanhando e diz assim: eu quero conhecer o movimento, eu quero fazer a aliança de amor. O que eu tenho que fazer? E outra pergunta que eu queria que você pudesse dizer: o capital de graças. O capital de graças é isso. O que seria o capital de graça? E essa outra Tá. questão também. Vamos falar do capital de graças primeiro, Pode então? ser. Né? As pessoas estranham, né? Capital, né? Parece uma coisa assim financeira, meio capitalista, meio não. Não, né? Porque até na Bíblia nós vamos encontrar, né? Na Bíblia fala sobre questões financeiras, né? De organização e tudo. E capital nada mais é do que, né? Capital é quando eu tenho alguma coisa que eu posso utilizar num determinado momento, né? Para a minha segurança, vamos pensar de forma financeira, né? Ou para investir em alguma coisa, tá? Então esse capital. Agora, como eu relaciono capital ao capital de graças? Justamente se nós acreditarmos que a minha transformação ela pode acontecer simplesmente porque Deus pode fazer assim, e Ele pode, Uhum. mas se fosse assim, não teria sentido a paixão e morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não teria esse sentido. Porque Jesus, através disso, ele mostra que a nossa passagem aqui ela vai ser uma passagem que precisa de uma redenção. Que eu preciso dar um sim e preciso me esforçar para chegar nisso. Então, o capital de graças, ele diz que todo esforço que eu fizer em prol de uma mudança interior minha, ou pela saúde do Padre Eliton, ou, né, pela crise que de repente o Roberto pode estar passando, alguma situação, tudo aquilo que eu fizer de esforço. Seja falar assim, eu vou acordar todo dia 3 horas da manhã, não precisaria, mas um pensamento, e vou rezar um terço por eles, é um esforço. Né? Eu vou deixar de fazer alguma coisa da qual eu gosto muito, vou me abster disso, para que eu possa entregar essa vontade, tá, como um capital de graças, e assim eu possa provocar a Mãe de Deus para que ela olhe para mim e fale, puxa, né, o Marcos está fazendo uma coisa tão forte, eu vou implorar para ele, né, pelo Espírito, para que haja, né, que possa acontecer essa Então, o capital mudança. de graça é uma 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 oferta oferta de amor, uma de amor. oferta de mudança, né, sua. Né, porque eu não posso fazer algo, eu falo, não, o Padre Elton vai rezar por mim, não. É uma oferta minha, é buscar aquelas coisas que de repente eu tinha que olhar e falar, puxa, eu sou uma pessoa que não dou muita escuta para minha esposa, às vezes ela até reclama, e, né, por quê? Então, de repente, está faltando muito de mim parar e ouvi-la, e realmente criar uma forma de diálogo para que a coisa se construa. É um esforço que tem que partir de mim. Isso nós chamamos de capital de graças, porque essa intenção, essa vontade, ela, né, demanda uma força sobrenatural. E por isso que as coisas podem acontecer com essa fé, com essa crença. Muito bem. E a aliança de amor? Então alguém está acompanhando e Assim, diz:
Eu quero fazer aliança de amor. Qual que é o primeiro passo? Como que funciona? Tá. Aí vem uma questão assim um pouco existem a aliança de amor, ela pode ser feita, né, com Nossa Senhora, baseada em várias situações, né? Existem pessoas que querem fazer a aliança de amor com Nossa Senhora, né, desatadora dos nós, Nossa Senhora, então tem várias formas, né, com Nossa Senhora de Lourdes. Mas no movimento apostólico de chance, essa aliança de amor, ela pode ser feita a partir do momento que haja um desejo da sua parte em querer um sentimento, alguma coisa que te tocou. Puxa, eu queria fazer aliança de amor com a Mãe de Deus porque eu quero estar mais próximo dela, quero permitir que ela se aproxime. Então aí, padre, nós teríamos uma formação inicial para quem quer ter esse primeiro contato. Porém, né, a partir dessa aliança de amor, tá? E se a pessoa de repente quer se aprofundar na pedagogia, na espiritualidade do movimento, tá? Essa aliança ela pode ser aprofundada justamente através desses conhecimentos, tá? E poder ela se beneficiar disso, porque como é uma pedagogia própria, uma forma de fazer, né? Pedagogia é isso, né? É eu tentar ajudar você a chegar em algum local através de uma metodologia, de uma forma de, né? Então, é isso que vai acontecer. E essa espiritualidade, a espiritualidade é a forma como o movimento vê e apresenta isso para você. Então, a aliança de amor é simples. Se você quer fazer aliança de amor aqui, puxa, eu gostaria, é com a Mãe Rainha Três Vezes Admirável? É. Pode procurar o Marcos, pode procurar alguém que é do movimento, e nós estamos preparados para fazer essa iniciação, né? Esse trabalho de formação. Até chegar o momento, então, de forma solene, organizar e concluir isso no santuário. Tem uma devoção, na verdade, uma consagração de São Luís Maria de Montfort, que é escravo de Maria, né? Escravo de Maria. Né? E eles usam às vezes uma corrente, usam uma aliança, usam alguma coisa. Alguém que faz parte da aliança de amor, ele tem algum sinal? Tem, tem. O sinal básico, né, que todos utilizam é a corrente com a medalhinha de Nossa Senhora. Tá? Eu não estou com a minha aqui porque ela já está toda preta, precisa ser limpada. Mas esse é a medalhinha que ela é, né, adquirida no santuário, vai ser benzida pelo padre que estiver, né, cuidando desse rito no momento e vai ser entregue, né, para a pessoa que está selando a aliança de amor. Também, essa pessoa ela vai escrever o seu nome no livro, né, das pessoas que fazem a aliança de amor com Maria no santuário. E fica registrado lá. Então essa aliança, ela é feita no santuário, No não é santuário. feita na paróquia. Não, Então, não. faz a preparação com a equipe do movimento, e aí no dia da consagração, então ela vai no santuário, lá vai ter um livro, onde vai ter o nome, vai constar o nome dela, Sim, né? sim. E ela, Permanente lá. e ela faz então o seu ato ali Exatamente. de aliança de amor. Sim. E sempre renova, mensalmente E renova como todo dia 18, né, na missa é feita a renovação da aliança de amor, desses propósitos. esses Tá? propósitos. Então nós temos alianças de amor feitas assim, vamos colocar em camadas, ou como romeiros, né? Mas temos outras, né, que são feitas através de uma profundidade, como eu falei para o senhor, né? Tem pessoas que querem conhecer essa amplitude do movimento, conhecer mais a sua literatura, a sua espiritualidade, pedagogia, que estão se aprofundando. Então a coisa vai aumentando, né? Tá, então esse é a aliança de amor. Aí tem aquela capelinha, que é a capelinha peregrina, que é da campanha. É isso mesmo? Essa já faz parte da campanha da Mãe Peregrina, Já faz parte da que é um mãe. braço apostólico do movimento de Chança, que tem toda uma história grande por trás de tudo isso aí. Então, uma coisa é a aliança. Então, você faz aliança, não necessariamente você vai receber então a capelinha na sua casa. É outra história, Outra história que pode ficar para um outro momento, padre, outro para a gente momento. falar disso, tá? Porque é um braço apostólico que vale a pena ser comentado, só para deixar o senhor assim orientado nisso. O movimento apostólico de Santos ele é universal, tem a origem na Alemanha, porém hoje nós estamos, né, as capelas, o movimento está em mais de 147 países. Mas a campanha da Mãe Peregrina, que também está no mundo, ela deu origem, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, no santuário que se encontrou lá. Então, um brasileiro, né, que foi tocado, né, depois falamos dessa história, ele dá início a essa campanha que hoje é mundial. Entendi. Então, ficou bem claro, né? Essas dúvidas que o padre está perguntando é dúvida que muitas pessoas têm, Sem dúvida. né? Então, eu acho que é interessante a gente tocar nisso para que saibam, percebam que são coisas distintas. Claro que o
todos estão dentro da Sim, mesma espiritualidade, sim. né? E como que o movimento ele trabalha temas como, por exemplo, a educação dos filhos, o fortalecimento da vida familiar. O movimento trabalha esses temas também? Nossa, sim, sim. O movimento, padre, como a gente falou, ele tem a sua espiritualidade e é um movimento de formação. Por ser um movimento de formação, exige que ele tenha formas pedagógicas para que tudo isso, né, chegue até você, até mim, de uma forma clara, né? Então, o movimento ele tem, por exemplo, uma literatura muito vasta, né, sobre vários temas que são discutidos na nossa Igreja Católica. Casais, de jovens, de diálogo e tantas outras coisas. E no movimento, então, nós temos essa questão dessa profundidade de formação. É, Quando você vai se aprofundando no movimento, padre, de repente você sente um carinho, pode ser que nesse momento o senhor seja um jovem. Eu sou jovem. Exatamente, o senhor com seus 30 e poucos anos é um jovem. E de repente o senhor foi tocado, puxa, eu gostei, né? Eu senti uma proximidade e eu queria me aproximar do movimento. Mas o senhor não pode, enquanto, né, a sua juventude, entrar na liga de casais, né? Porque não tem uma conexão direta. É um casal, né? Então esses casais vão ter uma formação própria para isso. Agora a juventude, no caso do movimento, você tem a juventude masculina, a juventude feminina que é separado, justamente para que eles possam, né, Inclusive para padres também tem ter também. a formação para padre. Então o círculo é muito grande, né? Um dia a gente pode mostrar aqui como é que é toda a estrutura da obra, né, familiar de Chança para perceber, mas é grande. Então temos formação específica para cada idade. Como o senhor já conheceu, pioneiros, crianças, apóstolas luzentes, aquelas meninas mais jovens, Uhum. a Jufem, que tem uma, né, uma idade adolescente e juventude. Por exemplo, o senhor é uma pessoa que, na sua juventude, foi amadurecendo, não quis casar, não houve essa questão. E o senhor, mesmo assim, continua trabalhando, mas quer se entregar a algo maior dentro da igreja. Então, o movimento tem, né, espaços de formação justamente para esses homens e mulheres que querem seguir dentro da igreja, né, sendo luz para o mundo, trabalhando, né, fazendo tudo, mas tem uma formação específica para ele. Interessante. Isso é muito bacana. E na nossa cidade de Mariporã, né, quem está nos acompanhando, estamos aqui em Mariporã, São Paulo. O movimento é grande aqui na nossa cidade, tem muitas pessoas, inclusive na paróquia Nossa Senhora do Desterro São José, lá também tem a conquista de um santuário, santuário Paroquial. 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 Então é um movimento muito grande aqui na nossa cidade de Mariporã e tiveram muitas pessoas importantes para que esse movimento pudesse crescer em nossa cidade. Só poder contar a história de alguém, citar alguém que nos ajudou também a fazer com que o movimento pudesse crescer. É uma história grande essa, padre. Tem bastante gente, né, do movimento, pessoas que passaram, né, pelo movimento e padres que estiveram presentes aqui, inclusive um que é da minha época, apesar de ter outros que não foram da minha época, mas um que marcou muita história aqui, o Roberto conhece, é o Padre Roberto, né? O Padre Roberto, ele foi um padre aqui que incentivou muito, estimulou, né, o movimento, até porque ele tinha a espiritualidade, né? E daí gerou muitos jovens nessa época, uma juventude, porque tinha a juventude da igreja, que era a juventude normal, pastoral, faz parte daquela juventude, mas ele começou a formar essa juventude do movimento, onde existia uma formação individual. Então, o Padre Roberto foi um precursor aqui dessa introdução do movimento e desses casais, melhor, dessa juventude, saíram muitos casais, né, é, dentro do movimento, seguindo a espiritualidade, né, e se mantendo e se aprofundando. Como, por exemplo, hoje o senhor conhece o Joãozinho e a Inês. Uhum. São pioneiros, né? Quando eles estavam, né, chegando em Mariporã, eles já faziam parte dessa juventude. Então, eles são pioneiros, assim como outros do grupo deles são pioneiros. E foram se aprofundando enquanto juventude, até se casarem. Casando, você tem que sair, né? Você não pode continuar, você tem que passar para um outro, né, grupo, uma outra comunidade, a comunidade das famílias. Então começa dentro da Liga das Famílias, e aí, dependendo do grau ou da sua necessidade ou do seu desejo de se aprofundar mais, nós temos o que chamamos de União das Famílias e Instituto das Famílias. Um é melhor que o outro? Não. É um grau de desejo seu para se aprofundar e entregar mais.
tem bastante gente aqui, mas se começar a lembrar, vai sair poeira aqui, padre. Mas acho que o Joãozinho e Inês é um casal, né? São um casal que realmente precisam ser comentados, porque eles, né, até hoje ainda, continuam firmes e trabalhando dentro dessa espiritualidade. E tem algum testemunho que o senhor poderia trazer de alguma vivência, né? A partir do movimento da mãe rainha, algum testemunho talvez pessoal, algo que você tocou, que tocou no seu coração, você disse, puxa vida, como vale a pena fazer parte desse movimento, como foi bonito ver a transformação dessa família, como foi bonito ver o crescimento desse jovem, não sei, alguma coisa que você diz assim, vale, sabe aquele negócio que fala assim, vale a pena, é, Vale a pena, vale a pena. Aí, padre, eu queria citar 5 pontos rápidos, né? Mas também posso falar da minha vivência com isso, né? Eu só vou pedir uma licença para o senhor só para eu colocar os 5, eu preciso de uma colinha, né? Porque eu já falei tanto sem olhar, né? Mas aqui acho que é importante lembrar isso aqui, padre. Nós temos nessa vivência muitos testemunhos de conhecidos que estão dentro do movimento, né? E tem muito testemunho de gente que ingressa e logo nesse ingresso começa a perceber mudanças. E a primeira mudança, né, e que são testemunhados é justamente a aliança de amor. Quando essa pessoa faz a aliança de amor num grau de consciência, né, de responsabilidade, ele percebe que ele tem então uma presença maternal. E essa presença maternal da Mãe de Deus já começa a ajudá-lo a fazer mudanças na sua vida. Então a aliança de amor é um ponto muito importante dentro disso. Testemunhos de superação de dificuldades pessoais ou emocionais, isso ocorre muito. Justamente naquele grau que nós conversamos há pouco, nada sem ti, nada sem vós. Né? Se você quer, você tem que também se esforçar. Porque não adianta só pedir, né, padre? Como a gente falou, né? Deus pode até ter misericórdia de você pela situação e agir. Mas tem coisas que ele vai esperar a sua força. Então nós temos muitos testemunhos ligados a essa situação. Testemunhos de transformação familiar, né? Não tinha diálogo com a minha esposa, não sabia entender, não conseguia conversar com meu filho, né? Eu era uma pessoa muito abrupta, então uma pessoa que não compreendia. Relatos assim que após essa, né, aliança de amor e essa vivência nas comunidades fizeram mudanças. Serviço apostólico, isso assim, né? Interessante porque a gente começa a observar que através da participação de missões, de começar a chegar na igreja e se prontificar, as mudanças vão acontecendo. Né? Você está se permitindo, né, que a providência divina tome conta de você. Então temos testemunhos diversos nesse sentido. E uma das coisas também importantes nesse sentido é que o movimento trabalha uma formação, e disso nós temos muitos testemunhos também em relação à juventude, que faz com que esses jovens se tornem líderes cristãos, porque eles têm que ter responsabilidade, né, na formação de pessoas, nos grupos, e isso já vai trazendo liderança. Tem que dar palestra, tem que dar formação, tem que ler, tem que entender. E quando uma pessoa dessa também chega no momento de ir para o trabalho, ele também já vai mais preparado. Né? E agora um depoimento meu, pessoal, que é justamente o quê? Eu dou muitas graças à Mãe de Deus, à Nossa Senhora de Chances, porque esse envolvimento com ela, dar meu coração para ela, deixar que ela fosse tomando conta e me moldando, fez uma diferença muito grande na minha vida. E está fazendo, né? Porque a gente ainda não vamos ser perfeitos como a cheia de graça. Mas nós temos uma caminhada de santidade. Então, eu tive mudanças assim muito fantásticas dentro da minha vida, né, com os contatos com a espiritualidade e a pedagogia do movimento, do entendimento, não só ficar na emoção, mas na razão de entender, né? Então, essa questão de você trabalhar a sua razão, a sua afetividade e a sua vontade, né, esse eixo de 3 pontos, que o movimento apresenta para a gente, né, fez da minha vida uma vida muito diferente do que já foi. Me deu mais encaminhamento e noção. Né? Não só para me ajudar, né, na minha transformação, mas para ser, de repente, algo para as outras pessoas. Eu tenho, assim, padre, uma frase, né, que carrega, assim, então, a minha caminhada, que é ser luz aos pés da cruz, sob o olhar e cuidados da mãe, na alegria de servir. bonito ser luz Aos aos pés pés da da cruz, cruz. né, sobre os cuidados da mãe, na alegria de servir. Então é um jargão, né, uma frase
que ela, cada vez que eu estou em casa, diante do meu santuário lar, com as minhas orações, eu renovo essa frase, que é a frase, então, que diz o que eu tenho que ser dentro da minha espiritualidade, nos outros ambientes, nos outros locais. Muito bem. O tempo voou. Já Meu Deus do céu, como foi bom esse bate-papo e só nos instigou a procurar mais sobre o movimento, porque quantas coisas o senhor trouxe para nós e coisas que a gente ainda precisa voltar, reler, amarrar, sim, compreender melhor. Acredito que foi muito válido a sua presença hoje, Marcos, para nos deixar com esse gosto de querer buscar. Eu mesmo saindo perfeito. daqui já vou pesquisar mais sobre o movimento da Mãe Rainha, porque a presença de Nossa Senhora é tão boa na nossa Sim, vida. Eu digo aqui sim, na paróquia, né? Quem não quer receber uma visita agradável? Receber a visita da Mãe Peregrina, que hoje já ficou mais claro para nós que uma coisa é a aliança de amor, outra coisa é a campanha sim. da Mãe Peregrina, enfim. Então, tudo isso é muito rico que você trouxe para nós aqui. Com certeza, esse podcast vai inspirar mais pessoas também a devoção à Nossa Senhora. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta assim: ser luz aos pés da cruz. Podemos fazer assim? Sim. Ser Ser luz luz aos aos pés pés da da cruz. cruz. E aí, você colocando isso, você também vai ajudar o nosso canal ao YouTube entender que esse vídeo é importante e mais pessoas então vão alcançar. Marcos, Deus abençoe imensamente a sua vida. Muito obrigado pela sua presença em nossa paróquia. O Senhor sempre com um sorriso, sempre procurando ajudar o próximo. Acredito que o movimento tem te ajudado muito também nesse sentido de construir essa pessoa maravilhosa que o Senhor é. Deus ilumine sempre a tua vida. E sobre você, dê essa bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora de Shanstad. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem uma oração que é muito bonita, que eu gosto, que é a oração do confio. Você pode usar para nós? Podemos, sim. Confio em teu poder, em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação, Mãe, no teu filho e na tua proteção. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Padre. Eu que agradeço.